Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de Real Madrid e Borussia, que deu a classificação para o Real Madrid para as semifinais do Mundial de Clubes contra o PSG nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas antes, vai continuar esse vídeo aqui espalhando para quem você mais ama. Basicamente, eu achei interessante esse jogo do Real Madrid. E ali, de fato, a gente pôde ver, mesmo em muito pouco tempo, como é que o Xabi Alonso vai querer que esse time funcione. Eu percebi que no começo do jogo, por exemplo, ali mais ou menos entre os 5, 7, 10 minutos, que o Fran Garcia ele saía muito ali pelas laterais, principalmente tentando achar o Gonzalo, né? O Gonzalo Garcia, né? Então, subsequentemente, o Fran Garcia, de uma peça não muito utilizada na era Ancelotti, agora ele está sendo de suma muito importante nesse período inicial agora do Xabi Alonso. Então, um destaque muito interessante, muito legal. Tanto que teve o gol do Gonzalo, né? Que foi aquela sobra que veio na lateral direita e o cara só empurrou, foi um negócio assim louco. Já é o quarto gol do cara, o cara já é artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e tem se destacado. E o mais curioso de tudo do Gonzalo é que ele era um cara do Real Madrid Castilha, já vinha em destaque, não mesmo, lá na terceira divisão da Espanha, já vinha em destaque, era artilheiro e tudo. Aí o cara para essa Copa do Mundo de Clubes sobe para o principal, se destaca e se firma tal qual como está nesse momento. E assim, é uma surpresa muito boa, porque o Real Madrid eu pensava que poderia buscar mais uma peça no ataque, etc. Mas aparentemente não vai precisar. Então, tá aí o Gonzalo Garcia fazendo toda a diferença, vindo como prata da casa, né? Então é muito bacana e muito interessante. E também, assim, eu percebi também que outra característica de jogo ali que vai ser muito bem colocada ali no esquema tático do Xabi Alonso, que é o perde-pressiona. Aquilo ali eu percebo que vai ser efetivado porque parece que o grupo todo, até mesmo os refugos, né, digamos assim, no caso Lucas Velasquez e Modric, que já não vão participar da próxima temporada 25-26, meio que adotaram essa questão de todo mundo pressiona se perder, todo mundo pressiona se perder. E essa ideia está sendo muito bem comprada pelos jogadores nesse esquema tático do Xabi Alonso. Isso é muito interessante de fazer. E assim, o Borussia até que ousou, né, ali fazer algumas jogadas de perigo no jogo, com aquele jogador lá, o ADM, né, que ele vinha pela esquerda ali, tentava arriscar, tentava ir para um contra um, às vezes com o Rudiger, às vezes com o Tchouaméni, mas não conseguia dar embate. Óbvio, dava chute, tentava arriscar, etc. Mas nessa parte do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo deixou o jogo muito tranquilo para o Real Madrid. Aí assim, depois, ainda no primeiro tempo, aos 19, né, ali antes do complementar dos 20 minutos do primeiro tempo, o Fran Garcia ali fez o gol, né, para poder complementar. E perceba que no gol do Fran Garcia foi uma construção, ou seja, a bola saiu de pé em pé ali pelo Arda Güler, pelo Gonzalo, até parar nos pés do Fran Garcia, e ele subsequentemente fazer o segundo gol, que eu achei muito interessante. E esse conceito de bola de pé em pé talvez também vá ser uma grande característica do esquema tático do Xabi Alonso para a próxima temporada. E um detalhe aqui, tudo que a gente for observar nessa Copa do Mundo de Clubes com o Real Madrid, a gente tem que entender que ela não vai ser para o agora, mesmo que o Real Madrid conquiste o título. Ela vai ser para o futuro, para a temporada 25-26. Então, entendo essa premissa que ela vai ser muito utilizada como base para entender o que o Xabi Alonso vai fazer nessa próxima temporada. E assim, o Borussia ainda tentou construir jogo e tudo durante o primeiro tempo, e o Real Madrid estava mais ou menos jogando por música, porque basicamente o Vinícius, o Bellingham ali na frente, junto com o Gonzalo tocando bola, tocando com maestria, arriscando, ou seja, praticamente o Real Madrid mandou no jogo. No primeiro tempo, basicamente mandou no jogo. E depois aí no segundo tempo aqui o negócio meio que pegou, porque assim, no segundo tempo, o que é que me pareceu ver ali o Real Madrid?
No segundo tempo, me pareceu que o Real Madrid meio que foi deixando o jogo ser levado, né? Tipo, não, vamos tocar aqui, vamos fazer isso, vamos só rolar a bola, que o jogo tá sob controle. Foi mais ou menos o que foi no jogo contra a Juventus, só que com um placar um pouco mais esticado, teve um gol a mais no caso, né? E assim, o que acontece? Mais ou menos lá para os 70, 71 do segundo tempo, o Borussia começou a arriscar, né? Começou a chutar, porque o Borussia tentava construir a jogada, mas não chutava, não concluía em gol. E aí, de fato, o Courtois defendeu, de fato, a uma bola muito perigosa do Borussia e tal, etc. Só que mesmo assim, o Borussia, até mais ou menos ali perto dos 90 minutos finais, tipo, ficava muito passivo no jogo, Real arriscando, tentando ir construir o terceiro gol, mas o Borussia ainda muito passivo, tomando muita bola nas costas e tal, etc. Aí, de repente, o jogo se torna mais interessante quando o Kylian Mbappé entra e o Luka Modric também entra junto nessa parada. E um negócio muito interessante, muito bacana, também com a entrada do Rodrigo no jogo, né? Porque ele não teve minutagem nos jogos anteriores, desde o jogo contra o Pachuca, lembrando aqui. E também ainda surge um rumor de que talvez o City queira o Rodrigo, e o Rodrigo não vê tanto espaço para ele nessa era Xabi Alonso, o que já era difícil na era Ancelotti. Agora na era Xabi Alonso se tornou ainda um pouco mais adverso. E aí o que acontece? O jogo se tornou desnecessariamente tenso, porque o Borussia fez com o Breyer, né, o Bayer, né, aos 92, e deixou o jogo mais alucinadamente louco no final, ao ponto de, numa jogada pela direita, em cima, o Kylian Mbappé virou e encaixou aquela meia bicicleta ali. Dizem até que ele é uma mini bicicleta, sei lá o que seja, mas foi um golaço que ele encaixou e deu aquele alívio momentâneo para o Real Madrid, né? Porque depois teve um pênalti para o Real Madrid infantil, não sei se o Wilson ficou nervoso ou se ficou assim, não conseguiu ali segurar o jogador, ficou com medo de o cara chutar e fazer um gol, não sei, ele ficou meio temoroso, né? Aí ele fez o pênalti, foi expulso, não vai jogar a semifinal. Aí o Guirassy fez o gol, botou o 3-2 e botou fogo no jogo com 97, ou seja, no dentro dos acréscimos. E ainda, para jogar um pouco mais de emoção sobre todo o jogo ali, o mesmo cara, no caso, chutou a bola, a última bola do jogo, e o Courtois ali defendeu ali em dois lances de uma maneira que o torcedor do Real Madrid prendeu a respiração e depois voltou aliviado, sabendo que o Real Madrid foi classificado para as semifinais dessa Copa do Mundo de Clubes. E foi um negócio assim bizarro, louco. E assim, o time não é para passar esse aperto no final. Por quê? Em competições mais, não é que essa exige do Real Madrid, mas em competições que vão exigir do time, como Champions League, o time vai ter que ser mais sólido atrás. Então, subsequentemente, talvez, eu espero que o Real Madrid possa nessa temporada, assim, final dessa, começo da outra, possa buscar mais um zagueiro, porque o Wilson, sim, interessante ali nessa parte do fechamento da defesa e tudo, etc. Mas eu acho que ainda precisa de um cara ali para compor, junto com o Trent, junto com o Rudiger, junto com o Wilson, para compor melhor ali a defesa, porque o Alaba já se machucou de novo, não tem uma perspectiva clara de voltar, e assim, vamos ver como é que vai ser, vamos ver, porque assim, o Real Madrid precisa pensar pelo menos mais uma peça, ou do Castilha, ou buscar no mercado esse cara, para que de fato componha de uma maneira mais sólida essa parte defensiva do Real Madrid, para não passar esse sufoco que passou no jogo contra o Borussia nessa parte final do jogo, beleza? Então é isso, já deixei aqui meu discorrer sobre esse jogo do Real Madrid, o jogo 5, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber que você concorda, discorda, se tem mais a acrescentar sobre isso, deixa aqui embaixo para a gente poder falar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever,
E clique na sineta que depois vai ter outro vídeo do próximo jogo, que vai ser um jogo pegado, creio eu, Real e PSG. O último campeão da Liga e o penúltimo campeão da Liga. O melhor time da Europa contra o maior time da Europa. Vai ser louco esse jogo aí, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.